Olá, hoje a gente vai investigar um negócio que mexe com todo mundo, a influência. Por que será que a gente diz sim para certas coisas, sabe? Mesmo quando não estava nos planos. Pois é, e para entender melhor esses mecanismos, vamos mergulhar juntos no clássico As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, um livro fundamental sobre isso. A ideia aqui é desvendar aqueles gatilhos mentais, né? Os atalhos que a nossa mente pega para decidir mais rápido. Exato. O Cialdini chama isso de clique zoom. É como se ligasse um botão e pronto, a ação sai. E isso às vezes ajuda, claro, mas outras vezes pode deixar a gente meio vulnerável, né? Com certeza. Abre portas para manipulação. Então, bora começar essa investigação. Cialdini abre falando justamente desse clique zoom, essa resposta quase automática. Isso. E ele usa um exemplo do mundo animal que é curioso, para dizer o mínimo. A da mãe perua e da doninha empalhada. Essa é ótima. Essa mesmo. A perua, pelo instinto, cuida dos filhotes que fazem aquele barulhinho pip-pip. Certo. Aí o Cialdini conta que, se pegarem uma doninha empalhada, que é inimiga natural da perua, e colocarem um gravador dentro dela tocando pipi, Não acredito. ela Ela trata a doninha como se fosse um filhote. acolhe, protege. Bizarro, né? Totalmente. Mas mostra bem esses padrões fixos de ação que ele menciona. Um gatilho, o som, dispara a reação toda. Exatamente. E o ponto é, nós, humanos, apesar de mais complexos, também temos nossos pipis, nossos gatilhos. Não um som específico, imagino, mas... Não, claro, mas podem ser estereótipos, regras práticas que a gente usa para simplificar. Lembra da história da loja de joias? Ah, sim. As peças de turquesa que não vendiam de jeito nenhum. Isso. A dona, já frustrada, deixou um bilhete para a vendedora. Preço X2, para tentar liquidar. Só que a funcionária leu errado. E entendeu o preço X2. Exatamente. Dobrou o preço das peças que estavam encalhadas. E aí? E vendeu tudo. Impressionante. E vendeu tudo. Os clientes, provavelmente turistas que não entendiam muito de joias, usaram um atalho mental. Se é caro, deve ser bom. O famoso caro igual a bom. Uma heurística, né? Uma regra de bolso. Perfeito. Geralmente funciona. Associar preço à qualidade tem sua lógica. Mas nesse caso foi um clique zoom total. A qualidade era a mesma, o preço dobrou e a venda aconteceu por causa do atalho. Faz muito sentido. E falando em como a gente percebe as coisas, ele também traz o princípio do contraste. Ah, sim. Esse é fundamental. A ideia de que a nossa percepção de algo é afetada pelo que veio antes. Tipo, se eu levanto um peso leve e depois um peso pesado, o pesado parece ainda mais pesado do que se eu tivesse pego ele direto. Exatamente esse o princípio. E isso é usado demais em vendas, por exemplo. Como assim? Pensa num vendedor de roupas. Se ele quer vender um terno caro e uma camisa, qual ele mostra primeiro? O terno, o mais caro. Bingo! Depois que o cliente viu o preço do terno, sei lá, R$ 2.000, uma camisa de 200 parece... Uma pechincha! Nossa, verdade. Mesma coisa com corretores de imóveis. Às vezes mostram umas casas meio ruins e caras no começo, os imóveis de preparação, Pra quê? para que as casas seguintes, as que ele realmente quer vender, pareçam muito melhores e com preço mais justo em comparação. O contraste faz o trabalho. Entendi. E com carros também, né? Primeiro fecham o preço do carro, que é alto, aí depois vem os opcionais. R$ 200 por um som especial parece nada depois de gastar 50 mil no carro. O contraste diminui a sensibilidade ao preço menor. Manipulação pura da percepção de valor. Caramba. Agora, vamos para outro princípio que acho fortíssimo, a reciprocidade. Ah, reciprocidade. Essa é talvez uma das regras sociais mais poderosas que existem. Aquela sensação quase obrigatória de retribuir um favor, um presente, qualquer coisa que alguém faz pela gente. Exatamente. É uma cola social, sabe? Essencial para a cooperação, para a vida em sociedade. A gente se sente em dívida psicologicamente falando. Cialdini dá exemplos bem marcantes, né? Desde países se ajudando décadas depois. Sim, como a Etiópia ajudando o México num terremoto, retribuindo uma ajuda que o México deu 50 anos antes. Mostra como essa regra é profunda. E tem as táticas mais diretas, como a dos Hare Krishna nos aeroportos. Ah, clássico!
Eles te davam uma flor, um presente. Mesmo que você não quisesse, aquilo criava uma sensação de, De que você devia algo em troca. Aí eles pediam a doação. precisamente, um presente não solicitado ativava a regra da reciprocidade. Mesmo que a flor fosse pro lixo depois, a pressão para doar já estava ali. E essa pressão pode ser bem incômoda, né? A gente fica querendo se livrar da dívida. Muito incômoda. Cialdini conta histórias de pessoas que ficam angustiadas por não conseguirem retribuir um favor. E claro, isso pode ser explorado. De que forma? Políticos que recebem presentes ou doações de lobistas tendem a votar a favor dos interesses deles, mesmo que inconscientemente. A sensação de dívida influencia. Faz sentido. E tem aquela técnica mais elaborada que ele descreve, a da rejeição. Ah, sim. A rejeição seguida de recuo. Essa é muito engenhosa. Como funciona mesmo? Primeiro, a pessoa te faz um pedido bem grande. Um pedido que ela provavelmente sabe que você vai recusar. Tipo o exemplo dos estudantes de ser voluntário por 2 anos. Exato. Algo que quase ninguém toparia. Aí, logo depois da sua recusa esperada, a pessoa faz um segundo pedido, bem menor. E aí, a mágica acontece. Acontece. No experimento do Cialdini, pedir para levar jovens infratores ao zoológico por uma tarde, que era o pedido real, teve o índice de aceitação triplicado depois que o pedido gigante foi recusado. Uau, triplicou. Por quê? Por 2 motivos principais, segundo ele. Primeiro, a pessoa que pediu parece ter cedido. Ela diminuiu o pedido, fez uma concessão. Aí a gente se sente pressionado a ceder também, a retribuir a concessão dela, aceitando o segundo pedido. É a reciprocidade aplicada a concessões. Entendi. Uma troca de gentilezas, digamos assim? Isso. E o segundo motivo é o princípio do contraste, que a gente já falou. Comparado ao pedido enorme de ser voluntário por 2 anos, levar os jovens ao zoológico por uma tarde parece... Muito mais razoável. Bem menor. Exatamente. A combinação da reciprocidade de concessões com o contraste torna a tática muito eficaz. Nossa, vendedores devem usar isso direto em negociação. Direto. Oferecem algo mais caro, você recusa, aí eles vêm com uma opção mais em conta, que talvez já fosse o objetivo inicial, ou pedem indicações de amigos se você não compra o produto principal. É um recuo estratégico. E como a gente se defende disso? Nunca mais aceita um favor? Não, claro que não. A reciprocidade genuína é boa. A defesa é identificar a intenção. Se um favor inicial, um presente ou uma concessão parecerem calculados, parte de uma estratégia para obter algo maior depois... Aí a gente tem que ligar o alerta. Exato. Redefina mentalmente aquilo. Não é um presente, é uma tática de venda. Não é uma concessão genuína, é um passo calculado. Ao fazer isso, a sensação de obrigação de retribuir diminui ou some. Você pode aceitar o pedido menor se quiser, mas pela conveniência dele, não por se sentir obrigado. Entendi. É uma questão de reconhecer o jogo, né? Exatamente. Bom, isso já dá o que pensar. E me leva para outro ponto que Cialdini bate bastante: compromisso e coerência. Essa nossa necessidade de sermos consistentes. A coerência. Outro atalho mental poderoso. Uma vez que a gente toma uma decisão ou assume uma posição publicamente, a gente tende a querer manter aquilo. Por quê? Preguiça de pensar de novo. Em parte, sim. Ser coerente economiza energia mental. Decidir uma vez, pronto. É só seguir o script. Não precisa reavaliar tudo a toda hora. É mais fácil, mais cômodo. Mas isso pode ser uma armadilha, né? Uma grande armadilha. Porque essa busca pela coerência pode nos fazer manter decisões, mesmo quando elas deixam de fazer sentido ou até agir contra nossos próprios interesses. Tem aquela história da palestra de meditação transcendental que ele conta. Sim, é incrível. Um amigo lógico do Cialdini estava lá e, na parte de perguntas, ele simplesmente demoliu a lógica da apresentação. Fez perguntas que o palestrante não soube responder, mostrou as falhas. E o que aconteceu? O pessoal desistiu? Que nada, foi o contrário. Logo depois daquela destruição lógica, uma fila se formou para se inscrever no curso caríssimo. Não? Sério? Mas por quê? Cialdini foi perguntar, e um dos caras disse algo como: eu estava quase decidido antes. Se eu for para casa agora e começar a pensar no que aquele cara lógico disse, eu nunca vou me inscrever.
tenho que entregar o dinheiro agora. Que loucura. Ele queria evitar o desconforto de ser incoerente com a decisão que já estava quase tomando ali. Exatamente. Ele se agarrou à decisão inicial para não ter que enfrentar a dissonância cognitiva, o trabalho mental de repensar tudo. Preferiu a coerência, mesmo que irracional naquele ponto. Então o segredo aí é o compromisso inicial que a gente faz. Esse é o ponto-chave. E Cialdini mostra que quanto mais ativo, público, trabalhoso e percebido como voluntário, uma escolha interna, não forçada, for esse compromisso inicial, mais forte ele vai ser para guiar nossas ações futuras. Ativo, público, trabalhoso e voluntário. Entendi. Pensa na técnica do pé na porta. Começar com um pedido pequeno para depois fazer um maior. Isso. O exemplo clássico é pedir para colocar um adesivinho discreto no carro. Dirija com segurança. Quem aceita esse pequeno compromisso ativo Fica mais propenso a aceitar depois um pedido bem maior, tipo colocar um outdoor gigante e feio no jardim sobre o mesmo tema. muito mais propenso, porque já se veem como pessoas engajadas com a segurança no trânsito. O segundo pedido ativa a necessidade de ser coerente com essa autoimagem criada pelo primeiro passo. E compromissos por escrito ou feitos publicamente também são mais fortes, né? Com certeza. Escrever algo solidifica o compromisso. Falar publicamente também nos prende àquela posição. O exemplo do restaurante que diminuiu as faltas é perfeito. Só mudando a pergunta para o senhor ou a senhora vai nos ligar se precisar cancelar e esperando a pessoa dizer sim. Exato. Ao dizer sim, a pessoa fazia um compromisso público com a recepcionista. E ativo. Isso aumentava muito a chance dela realmente ligar se precisasse cancelar, para ser coerente. E o esforço. Ele fala de rituais de iniciação. Sim, em fraternidades, tribos, grupos militares. Rituais difíceis, às vezes dolorosos ou humilhantes. A lógica é que quanto mais esforço alguém investe para entrar num grupo, mais valor ele vai dar àquele grupo e mais comprometido vai ficar para justificar o esforço. Se eu passei por tudo isso, é porque isso aqui vale muito a pena. Faz sentido. Uma forma de autojustificação. E a técnica da bola baixa? O que é isso? A low ball. Essa é comum em vendas, especialmente de carros. O vendedor te oferece um preço muito bom, irrecusável. Você decide comprar, claro. Você decide, começa a se imaginar com o carro novo, preenche papéis, se envolve emocionalmente. Aí, na hora de fechar, o vendedor volta com uma cara triste. Desculpe, meu gerente não aprovou esse preço, ou esqueci de incluir o custo X. E o preço sobe. Tiram a vantagem inicial. Exatamente. Retiram o atrativo que te fez decidir. Só que como você já fez o compromisso mental, já se vê como dono do carro, muitas pessoas acabam aceitando o preço maior para manter a coerência com a decisão já tomada. Que coisa. Mesmo a razão inicial tendo desaparecido. Mesmo assim, a coerência fala mais alto. Cialdini testou isso pedindo para estudantes participarem de um estudo. Só depois que eles aceitavam é que ele falava que era às 7 da manhã. Quase ninguém desistiu. Complicado. Como se defender disso tudo? Cialdini sugere ouvir os sinais do corpo. O sinal do estômago, aquela sensação ruim quando a gente percebe que está sendo levado a fazer algo que não quer por causa de um compromisso anterior. E o fundo do coração. Perguntar a si mesmo. Sabendo o que sei agora, se eu pudesse voltar no tempo, tomaria a mesma decisão inicial? Se a resposta for não, talvez seja a hora de abandonar a coerência forçada. Interessante. Ouvir o corpo e a intuição. Mudando de trilha agora, vamos falar de seguir a multidão. A aprovação social. Sim. O famoso se todo mundo está fazendo, deve ser o certo. O exemplo das risadas gravadas nos programas de comédia é perfeito para começar, né? A gente acha irritante, artificial. A maioria acha péssimo, mas os produtores continuam usando. Por quê? Porque funciona. Pesquisas mostram que a gente tende a achar as piadas mais engraçadas e a rir mais quando ouve outras pessoas rindo, mesmo que seja uma risada falsa, enlatada. É como se a gente reagisse ao símbolo da aprovação social, não à aprovação real. Exatamente. É outro clique zoom. Ouvimos o som de risadas, prova social de que é engraçado, e reagimos rindo mais. Não paramos para pensar se a risada é genuína. E esse princípio é usado de outras formas também. Direto.
bartenders que colocam umas notas no pote de gorjetas no início da noite para parecer que outros já deram. Publicidade que fala o produto mais vendido do Brasil. Igrejas que passam a cesta de coleta já com algum dinheiro dentro. Tudo para criar essa impressão de que outras estão fazendo isso. Isso, criar a prova social. E Cialdini diz que a aprovação social é ainda mais poderosa em duas situações: incerteza e similaridade. Incerteza. Quando a gente não tem certeza do que fazer, quando a situação é ambígua, a gente olha para os lados para ver o que os outros estão fazendo. É natural buscar orientação no comportamento alheio. E similaridade. A gente tende a seguir o exemplo de pessoas que a gente percebe como semelhantes a nós. Por isso, depoimentos em comerciais costumam usar pessoas comuns e não só celebridades. A gente se identifica mais. O Cialdini usou isso para ensinar o filho a nadar. Mostrou o exemplo de outro menino de 3 anos nadando, não um adulto. Funcionou. Entendi. Mas essa de seguir a multidão pode dar muito, muito errado, né? O caso da Kiri Genovese sempre me chocou. É um exemplo trágico e emblemático. Uma mulher assassinada em Nova York e dezenas de vizinhos ouviram algo, mas ninguém chamou a polícia por um bom tempo. Por quê? Falta de humanidade. Os psicólogos Latané e Darley propuseram outra explicação, que se conecta com a aprovação social, a ignorância pluralista e a difusão de responsabilidade. Ignorância pluralista? Sim. Como tinha muita gente observando, cada um via os outros parados, talvez olhando pela janela, mas sem agir. Na incerteza se era mesmo uma emergência grave, cada pessoa interpretava a calma aparente dos outros como um sinal de que talvez não fosse tão sério assim. Se ninguém está fazendo nada, talvez não seja nada. Nossa, então a inação de um reforçava a inação do outro. Exatamente. E a difusão de responsabilidade é que, com tantos observadores, cada um sente menos pressão individual para agir. Alguém deve ligar para a polícia, cada um pensa. E no final, ninguém liga, ou demoram demais. Que perigo. A passividade da multidão pode ser um sinal de confusão, não de que está tudo bem. Precisamente. Em uma emergência, olhar para os outros para decidir o que fazer pode ser a pior estratégia. Isso me lembra outra situação extrema que Cialdini analisa. Jonestown. O suicídio coletivo. A aprovação social teve um papel ali também. Infelizmente, sim, e de forma devastadora. Pensa no contexto. Pessoas isoladas numa comunidade fechada na Guiana, um ambiente totalmente novo e incerto. O líder carismático ordena o suicídio. Terrível. Aí, as primeiras pessoas a tomar o veneno, talvez os mais fanáticos, os mais próximos do líder, servem de exemplo. Os outros na incerteza, no medo, vendo aquelas primeiras pessoas agindo, e talvez os guardas armados pressionando. Olham para os lados, veem os outros começando a tomar, e mesmo em pânico, a ignorância pluralista entra em jogo. Se eles estão fazendo... Exato. A calma aparente dos outros, que também poderiam estar em pânico por dentro, mas paralisados, e o ato dos primeiros cria uma pressão social imensa para seguir. Uma combinação fatal de autoridade, compromisso e aprovação social. Arrepiante. A defesa contra a aprovação social, então, qual seria? Primeiro, desenvolver um radar para provas sociais fabricadas. Risada enlatada, depoimentos que parecem roteirizados, influenciadores pagos sem transparência. Desconfiar. Certo. E em situações reais de incerteza? Perceber que os outros podem estar tão perdidos quanto você. Não assumir que a inação da multidão significa que não há perigo. Olhar os fatos objetivos da situação, não só a reação ou falta de reação dos outros. E em emergências, se precisar de ajuda, ser direto. Apontar para uma pessoa específica e dizer: você de camisa azul, ligue para a emergência. Isso quebra a difusão de responsabilidade. Boas dicas. É pesado, mas importante. Vamos mudar para algo um pouco mais leve? Afeição. Ah, sim. O princípio de que a gente tende a dizer sim para quem a gente gosta. Parece óbvio, né? Parece, mas Cialdini mostra que isso é uma ferramenta de influência poderosa. Com certeza. Pensa nas festas da Tupperware, um exemplo clássico que ele usa. Por que as pessoas compram tanto naquelas reuniões? Não é só pelo pote de plástico, imagino. Não mesmo. É pela amiga, a anfitriã da festa. Você compra para agradar, para ajudar, por causa da afeição por ela. A pressão social da reunião e a afeição pela anfitriã se combinam. Entendi. E o vendedor de carros, o Joe Girard?
aquele que mandava cartões. Esse é um caso extremo. Ele foi considerado o mais vendedor do mundo pelo Guinness. Ele dizia que o segredo era simples: oferecer um preço justo e ser alguém de quem os clientes gostassem. E ele mandava mesmo mais de 13 mil cartões todo mês, só dizendo eu gosto de você. Mandava para todos os ex-clientes. Parece bobo, mas criava e mantinha um laço de afeição que fazia as pessoas voltarem e indicarem ele. Incrível. Mas o que faz a gente gostar de alguém, afinal? Cialdini lista alguns fatores, né? Sim, vários. Primeiro, atratividade física. Infelizmente, pessoas consideradas bonitas tendem a ter uma vantagem, o chamado efeito auréola. A gente tende a atribuir outras qualidades positivas a elas: talento, gentileza, honestidade. Mesmo sem base? Que injusto. Em julgamentos, réus mais atraentes costumam receber penas mais leves. Segundo fator, similaridade. Gostamos de quem se parece conosco, seja em opiniões, personalidade, origem, estilo de vida. Buscamos afinidades. Faz sentido. A gente se sente mais confortável com quem é parecido. Terceiro, elogios. Adoramos ser elogiados. Mesmo que a gente suspeite que o elogio não é 100% sincero, ele ainda tende a funcionar, a criar uma imagem positiva de quem elogiou. Perigoso. Que mais? Contato e cooperação. Simplesmente estar em contato frequente com alguém, familiaridade, tende a gerar afeição. Mas funciona ainda melhor se esse contato envolver cooperação para atingir um objetivo comum. O experimento do acampamento Robbers Cave mostrou isso. Ah, aquele dos grupos de meninos, águias contra cascavéis, que ficaram super hostis. Exato. A hostilidade só diminuiu quando criaram situações em que os dois grupos precisavam trabalhar juntos para resolver um problema comum. A cooperação forçada gerou afeição mútua. Interessante. E o último fator? Condicionamento e associação. A gente passa a gostar ou desgostar de coisas que são consistentemente associadas a experiências boas ou ruins. É o princípio por trás da publicidade, que associa um produto a modelos bonitos, celebridades queridas, músicas felizes, cenas de sucesso. Tipo o cachorro de Pavlov salivando ao ouvir o sino porque associava o sino à comida. Exatamente a mesma lógica. Associar o produto a algo que já gostamos. Por outro lado, coitado do homem do tempo que recebe ameaças quando a previsão é ruim. As pessoas associam ele à notícia ruim. É verdade. Então, a defesa contra o uso da afeição é tentar não gostar de ninguém? Não, claro que não. Seria impossível e triste. A defesa é mais sutil. É reconhecer quando a afeição por alguém está influenciando demais uma decisão que deveria ser racional. Como assim? Se você está negociando algo, comprando algo, e percebe que está gostando muito do vendedor, talvez mais do que o normal para aquela situação, pare e pense. Será que estou sendo influenciada por gostar dele? Exato. Tente separar as duas coisas na sua mente, a pessoa e a proposta. Pergunte-se, eu faria esse negócio se fosse outra pessoa oferecendo? Avalie a proposta pelos méritos dela, pelo valor que ela tem para você, independentemente da sua simpatia pelo interlocutor. Entendi. Separar o mensageiro da mensagem. Boa dica. Agora, um princípio que impõe respeito, talvez até medo. Autoridade. Ah, sim. O poder da autoridade legítima e, principalmente, da obediência à autoridade percebida. O experimento de Milgram é o exemplo mais forte disso, né? É de arrepiar pensar que pessoas comuns deram choques que achavam ser perigosos em outra pessoa. Simplesmente porque uma figura de autoridade, o pesquisador de jaleco branco, mandava continuar. É chocante, mas revela uma tendência humana muito profunda de obedecer a quem percebemos como autoridade. E por que somos assim? Somos treinados para isso desde crianças. Obedecer pais, professores, depois chefes, leis. Geralmente faz sentido. Autoridades costumam ter mais conhecimento, experiência ou poder. O problema é quando essa obediência se torna automática, cega. O clique, zoom, da autoridade. Sem questionar. Exato. Cialdini menciona a comandantite em aviões, onde a tripulação às vezes hesita em questionar uma decisão errada do capitão por causa da hierarquia.
Ou erros médicos graves. Como o da enfermeira que quase aplicou gotas no ouvido no lugar errado por causa de uma abreviação na receita. Ou aquele estudo assustador onde 95% das enfermeiras entrevistadas disseram que obedeceriam a uma ordem por telefone de um médico que elas não conheciam para dar uma dose, obviamente perigosa, de um remédio não autorizado. 95%. Que perigo! Mostra o poder da figura de autoridade percebida, mesmo que à distância e desconhecida. E Cialdini diz que muitas vezes a gente nem reage à autoridade real, mas só aos símbolos dela, né? Exatamente. Ele destaca 3 símbolos principais que disparam nossa obediência automática. Primeiro, títulos. Doutor, professor, juiz, CEO e isso. Esses títulos não só geram respeito e deferência, mas pesquisas mostram que eles podem até fazer a gente perceber a pessoa como fisicamente mais alta do que ela é. Sério? Que bizarro. Sim. Segundo símbolo, roupas. Uniformes como o de policial ou guarda aumentam drasticamente a obediência a pedidos, mesmo que triviais. Lembro do experimento do guarda que pedia para as pessoas pegarem lixo do chão ou darem dinheiro para o paquímetro. Isso. A obediência triplicava quando o pedido era feito por alguém de uniforme comparado a alguém com roupas normais. E não precisa ser uniforme. Um terno bem cortado, símbolo de status e autoridade no mundo dos negócios, também funciona. O exemplo do homem de terno atravessando fora da faixa e as pessoas indo atrás. Exato. E o terceiro símbolo são os paramentos, os acessórios que indicam status. Carros de luxo, joias, etc. Transmitem uma aura de autoridade e sucesso que pode influenciar nossa resposta. Então, como a gente lida com isso? Desconfia de todo médico? Professor? Policial? Não, seria caótico e improdutivo. A autoridade legítima é essencial. A defesa, segundo Cialdini, envolve fazer 2 perguntas cruciais quando sentimos a pressão da autoridade. Quais são? Primeira, essa autoridade é realmente um especialista neste assunto específico? A expertise é relevante aqui. Um ator famoso que fez papel de médico na TV não tem autoridade real para recomendar um remédio ou um café. Certo. Verificar a relevância da expertise. E a segunda pergunta? Segunda, até que ponto podemos esperar que esse especialista seja honesto nesta situação? Ele tem algum interesse oculto em me convencer disso? Ele ganha algo se eu seguir o conselho dele? Avaliar a credibilidade e possíveis vieses. Exato. Às vezes, especialistas podem usar táticas para parecer mais confiáveis, como aquele garçom Vincent, que Cialdini descreve. O que ele fazia? Ele começava sugerindo que um prato que o cliente pediu talvez não estivesse tão bom naquele dia, e recomendava um outro ligeiramente mais barato. E isso fazia parecer honesto, um aliado. Ganhava a confiança do cliente. Exato. E aí, com essa credibilidade estabelecida, ele tinha muito mais facilidade para vender vinhos caros, sobremesas. O pequeno gesto de honestidade inicial abria caminho para influência maior depois. Esperto ele. Então, questionar a relevância e a honestidade da autoridade? Anotado. Para fechar nosso ciclo de armas, falta a escassez. Ah, a escassez. O princípio de que as coisas se tornam mais desejáveis quando estão menos disponíveis. Para amar qualquer coisa, basta perceber que ela pode ser perdida? Essa citação que Cialdini usa é perfeita, né? Resume tudo. Oportunidades parecem mais valiosas quando sua disponibilidade é limitada. A ideia de perder algo mexe muito mais com a gente do que a ideia de ganhar algo de valor equivalente. Somos avessos à perda. E os vendedores sabem disso muito bem. Como sabem, usam o tempo todo. A tática do número limitado. Só tem mais 2 peças nesse tamanho. Ou a tática do prazo final. Essa promoção acaba hoje. Cria aquela urgência, né? Preciso decidir agora ou vou perder. Exatamente. A escassez real ou artificialmente criada aumenta o valor percebido do produto ou da oportunidade. Mas por que isso funciona tão bem com a gente? É só medo de ficar sem? Tem isso, mas Cialdini explica que um mecanismo psicológico chave aí é a reatância psicológica. Reatância. Sim, é a nossa tendência a reagir contra restrições da nossa liberdade de escolha. Quando sentimos que nossa liberdade de ter algo está sendo ameaçada, porque vai acabar, vai ser proibido, nós queremos essa liberdade e o item associado a ela ainda mais. Ah, tipo a criança de 2 anos que diz não para tudo, afirmando autonomia? Exatamente. É uma forma de reatância. Ou o famoso efeito Romeu e Julieta,
Quando os pais proíbem o namoro, a paixão do casal tende a se intensificar. A proibição aumenta o desejo. E a censura funciona do mesmo jeito. Totalmente. Informação proibida se torna mais desejada. E o mais interessante, as pessoas tendem a achar a informação censurada mais verdadeira, mesmo sem ter tido acesso a ela. Só o fato de ser proibida já lhe confere mais credibilidade aos olhos de alguns. Que coisa! Proibir um discurso pode fazer as pessoas concordarem mais com ele? Exatamente o que alguns estudos mostraram. A reatância contra a censura leva a uma maior aceitação da mensagem proibida. Entendi. E se Cialdini diz que a escassez fica ainda mais potente em certas condições, né? Sim, duas condições principais amplificam o poder da escassez. A primeira é a escassez recente. Como assim? Queremos mais algo que acabou de se tornar escasso do que algo que sempre foi raro. No estudo dos biscoitos que ele cita, as pessoas deram mais valor a um pote de biscoitos que inicialmente tinha 10 e depois ficou com apenas 2, do que a um pote que sempre teve só 2 biscoitos. A perda da abundância que dói mais. Isso. A mudança de disponível para escasso é um gatilho poderoso. Alguns teóricos argumentam que revoluções sociais costumam acontecer não quando a opressão é constante, mas quando um período de melhora econômica e social é seguido por uma reversão abrupta. A perda de liberdades recém-conquistadas gera mais revolta. Faz sentido. E a segunda condição que aumenta o poder da escassez? A competição. Queremos ainda mais um item escasso se tivermos que competir por ele e com outras pessoas. Ah, o leilão. A briga pela última peça na liquidação? Exatamente. No estudo dos biscoitos, o pote que ficou com 2 biscoitos porque outras pessoas pegaram, competição pela demanda, foi o mais desejado de todos. A ideia de que outros também querem aquilo aumenta o valor na nossa cabeça. Corretores de imóveis devem usar isso, inventando outro comprador interessado. Clássico. Ou anúncios mostrando multidões correndo para comprar. A competição, real ou simulada, intensifica o princípio da escassez. E a defesa contra essa arma poderosa da escassez? Como não cair na urgência fabricada? A chave, segundo Cialdini, é reconhecer a excitação fisiológica que a escassez provoca. Aquela agitação, aquela pressa. Isso atrapalha nosso pensamento racional. Então, quando sentir essa pressão, essa urgência por algo que está acabando, que todo mundo quer? Pare, respire fundo. Use essa própria excitação como um sinal de alerta. E então, pergunte a si mesmo: por que eu quero isso? É pela função do item, pelo prazer que ele vai me proporcionar em si? Ou é só pela emoção de possuir algo raro, disputado, de ganhar a competição? Separar o desejo pelo item do desejo pela raridade? Exato. A alegria que a escassez proporciona geralmente está na posse, na conquista, não necessariamente no uso do item. Se você quer algo só porque é raro, talvez não valha a pena a correria ou o preço inflacionado. Foque na utilidade real para você. Boa. Analisar a real motivação por trás do desejo. Isso ajuda a esfriar a cabeça e tomar uma decisão mais racional. Uau! Recapitulando tudo então. Reciprocidade, coerência, aprovação social, afeição, autoridade e escassez. 6 princípios, 6 atalhos mentais que a gente usa o tempo todo. Exatamente. E usamos porque, na maior parte das vezes, eles funcionam. Eles nos ajudam a navegar num mundo cada vez mais complexo e cheio de informação, onde não dá para analisar tudo profundamente o tempo todo. O problema é quando esses atalhos são hackeados, digamos assim. Perfeito. O perigo surge quando esses princípios são explorados de forma antiética. Quando alguém cria uma falsa sensação de dívida para te vender algo, força um compromisso inicial para te prender depois, fabrica uma prova social com risadas falsas ou depoimentos comprados. Usa símbolos de autoridade vazios, manipula a afeição ou inventa uma escassez que não existe. Exato. Aí nossos atalhos, que deveriam nos ajudar, acabam nos levando a tomar decisões erradas que não são do nosso interesse. Então a mensagem do Cialdini não é para a gente abandonar esses atalhos, certo? Seria impossível. De forma alguma. Seria como tentar andar sem usar as pernas. A mensagem é para a gente se tornar mais consciente de como eles funcionam e, principalmente, para defender a integridade desses princípios. Defender a integridade. Como?
contra-atacando quem os usa de forma exploratória e manipuladora, boicotar produtos com publicidade enganosa que usa falsos especialistas ou provas sociais fabricadas, confrontar táticas de venda que usam a bola baixa ou a reciprocidade forçada, recusar-se a ser enganado por símbolos vazios de autoridade ou por uma escassez artificial. É uma postura mais ativa, de vigilância. Sim, e, ao mesmo tempo, continuar usando esses mesmos princípios como guias legítimos quando eles refletem a realidade. Se um produto é realmente popular por bons motivos, aprovação social genuína, se um especialista é realmente qualificado e honesto, autoridade legítima, se uma oferta tem uma limitação real, escassez genuína, esses continuam sendo sinais úteis? Entendi. O desafio é diferenciar o sinal verdadeiro do sinal fabricado. Exatamente. E com a sobrecarga de informação do mundo moderno, essa habilidade de discernimento se torna cada vez mais crucial. Precisamos dos atalhos mais do que nunca, mas também precisamos proteger esses atalhos da exploração mais do que nunca. Exploramos hoje um arsenal psicológico realmente fascinante. Essas armas da persuasão. Vimos como a gente pode ser levado a concordar, a comprar, a obedecer, muitas vezes sem nem perceber direito por quê. A reciprocidade nos endividando, a coerência nos prendendo, a aprovação social nos guiando para o bem ou para o mal, a afeição abrindo portas, a autoridade comandando e a escassez atraindo. Tudo operando sobre essa nossa necessidade de simplificar o mundo. É muita coisa para processar. Muita coisa. E fica uma reflexão final, talvez, já que nossa dependência desses atalhos mentais tende só a aumentar com a complexidade da vida moderna. Sim. Como é que a gente pode, ativamente, criar ambientes nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, na sociedade como um todo, que dificultem o uso antiético, manipulador desses gatilhos tão poderosos? Como promover um uso mais consciente? Isso, sem perder a eficiência que eles nos oferecem quando usados corretamente. Como cultivar uma influência mais ética, mais transparente. Como proteger a nós mesmos e aos outros da exploração desses nossos próprios mecanismos mentais. Uma pergunta fundamental para a gente continuar pensando, sem respostas fáceis, imagino. Definitivamente não, mas vale a pena a reflexão. Com certeza, agradecemos a quem nos acompanhou nesta análise profunda das armas da persuasão. Foi uma viagem e tanto pela nossa própria mente. Obrigado pela companhia. Até a próxima!